Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Eu quero começar a live de hoje bem diretamente aqui, já te fazendo uma pergunta. Como é que tá a tua vida hoje? Tu tem a impressão de que a tua vida tá passando, de que tu não está vivendo, que tu tá só vendo assim a tua vida passar? Tu tá com aquela impressão de que tu não tem tempo, que te falta tempo para resolver as coisas na tua vida, te falta tempo para se dedicar para aquilo que tu gostaria de se dedicar? Conta para mim se tu tem essa sensação. E aí, quando a gente para olhar para isso, pode até doer um pouco. Porque, na verdade, não é que a tua vida tá parada. Ela tá passando. A tua vida tá passando. E o problema também não é falta de tempo. Mas tu acostumou a viver num modo de espera. A viver ali num modo de espectador. Então, por mais que tu queira alcançar muitas coisas, por mais que tu queira fazer muitas coisas, tu acaba não agindo. E na tua cabeça, só o fato de tu querer, almejar, desejar, planejar as coisas, é como se isso fosse suficiente para as coisas acontecerem lá no futuro. É uma impressão muito enganosa que a nossa própria mente nos dá. Então tu planeja, tu deseja, talvez tu até já colocou isso no papel, talvez tu falou já para algumas pessoas, mas na realidade, ali no dia a dia, tu não está fazendo o que tu precisava fazer. E aí a tua vida tá passando, a impressão que tu tem é de que só o fato de tu já ter contado para algumas pessoas, já ter planejado, já ter talvez colocado no papel, inconscientemente, teu próprio cérebro ele entende que isso vai acontecer em algum momento, como se fosse assim mágica, do nada vai se realizar. Só que não é verdade. As coisas só vão se realizar se de fato todos os dias tu fizer um pouquinho, não precisa ser muito. A nossa mente ela é muito enganosa. Então, muitas vezes tu tá aí com a impressão de que tu está fazendo e na verdade tu não tá. Uma parte tua entende que tu não tá fazendo nada. Uma parte tua entende que tu não tá agindo, não tá fazendo o que precisava fazer. Mas a tua mente, só pelo fato de tu já ter falado para algumas pessoas, já ter planejado, às vezes já ter colocado no papel, ou o simples fato de querer muito, ela tem a sensação de que isso está se encaminhando para se realizar. Só que na verdade não está. E o fato, essa sensação faz com que tu fique ali esperando. E aí tu fica nesse modo de espera, e aí tu acostumou a viver nesse modo de espera. Bom dia, Nilza, minha querida. Nilza sempre aqui comigo. Que coisa boa. Então tu fica nessa sensação aí de que as coisas vão acontecer, só que se tu não fizer o que tu precisa fazer, elas não vão acontecer. Só que aí tu fica esperando. E aí a tua mente, que te acostumou a viver aí nesse modo de espera, mesmo tu sabendo que tem algumas coisas ali que tu precisa fazer, tu fica esperando também o momento certo, a fase certa. Tu fica esperando tu se sentir pronta. E aí tu espera as coisas se organizarem. Só que enquanto tu espera, a vida continua acontecendo.
Isso que é triste, né, gente? Muitas vezes a tua vida está acontecendo sem tu estar presente nela. Isso é muito triste. Tem muitas pessoas vivendo sem viver. E vocês já devem ter ouvido isso, né? Mas o maior medo das pessoas, consciente, né? Da maioria das pessoas, é de morrer. Só que existe algo muito pior do que morrer. E é sobre isso que a gente tinha que ter medo. E talvez a gente não tenha conscientemente. Que é estar em vida sem viver. Infelizmente, a maioria das pessoas está assim. É como se a vida estivesse passando ali numa tela e a pessoa assistindo a vida dela passar sem viver, sem escolher, sem estar ali comandando essa vida e o que ela quer que aconteça. Aí vem aquela impressão de que a gente está sempre atrasada, né? Só que na verdade não é que tu tá atrasado, tu tá adiando a tua vida. E é essa sensação, tu tá vivendo, adiando a tua vida. E o fato de tu adiar, e é aquilo, ó, aquela vontade tá ali, o desejo tá ali, de realizar algo, tá? Independente do que for. Esse desejo, de certa forma, mantém ali ele na tua vida. Só que daí fica aquela sensação inconsciente que a mente nos traz de que em algum momento, do nada, aquilo vai acontecer. E não vai. Se tu não fizer a tua parte, não vai acontecer. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? A nossa mente, a gente tem duas alternativas. Ou a mente nos comanda, ou a gente comanda a nossa mente. Quando a gente está nesse lugar, esperando as coisas acontecerem, a mente está te comandando. Agora, quando tu domina a tua mente e tu começa a agir para as coisas acontecerem, aí quem está dominando a tua mente é tu. E é aí que as coisas acontecem. E é aí que os sonhos se realizam. E é aí que tu alcança os teus objetivos. Não é no lugar de espera. E aí, olha para tua vida hoje e pensa, tu tá deixando teus planos para depois? Tu tá deixando as tuas vontades para depois? As tuas decisões para depois? E sempre tem uma justificativa. Ah, agora não dá. Acho que não é a hora. Depois eu vejo isso. Não é assim que acontece? E assim o tempo vai passando. E às vezes já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes já passou 5 anos. E tu tá nesse mesmo lugar. E por que isso acontece? Isso acontece porque por algum motivo tu tá sem prioridade na tua própria vida. Tu não está se priorizando. Então não é que tu não tem prioridades na tua vida. Tu tem prioridades na tua vida. O problema é que tu não está sendo a prioridade. Gente, uma coisa que eu falo muito, né? Também. A gente precisa ter prioridades, sim, para chegar nos nossos objetivos. Só que eu nem diria que somos prioridades. A gente precisa ver antes das prioridades. A gente precisa se colocar antes das prioridades. Então a gente vem primeiro, a gente é a base. Bom dia, Dayana. A gente é a base de tudo. Então, precisamos ter prioridades, mas antes de ter essas prioridades, a gente precisa se olhar, se sentir, se escutar, estar bem. Porque enquanto a gente não está bem, a gente não vai conseguir executar nada também.
E aqui a gente começa a olhar para um ponto que a gente precisa encarar de frente, né? De novo, aquela sensação de que te falta tempo é uma baita de uma mentira. Porque na verdade é um padrão que tu aprendeu, que tá instalado aí. E aí o que tu faz? Tu se coloca por último. Então tu resolve tudo para todo mundo. Se sobrar tempo, e nunca sobra, aí tu faz o que é teu. Tu evita decisões o tempo todo. Se é para fazer algo para alguém, tu decide muito rápido. Agora, se é para ti, para tua vida, para realizar o que tu deseja, tu demora para decidir, tu evita decidir. E tu fica fugindo aí da tua própria vida. Adiando, procrastinando, a gente falou sobre isso ontem. Sabe por que isso acontece? Quando tu te escolhe, algumas coisas acontecem. No momento que tu se escolhe, a vida vai te exigir algumas coisas que a nossa mente foge. A vida vai te exigir responsabilidade. A vida vai te exigir posicionamento. A vida vai te exigir abrir mão de muitas coisas que são hoje confortáveis para ti. Quando tu te depara, né, de frente com responsabilidades que tu vai ter que assumir, posicionamento que para ti é desafiador, abrir mão do que é confortável, familiar, o que o teu cérebro faz automaticamente? Te leva a adiar, ele te leva a se distrair, ele faz tu se ocupar com várias outras coisas. E aí, é aí que mora aquela fala de não é tempo que te falta, mas tu tá vivendo ocupada demais. Tu tá ocupada evitando aquilo que mais importa. E isso é muito doloroso. Gente, eu sempre conto pra vocês, né? Mas eu passei, no mínimo, 2 anos da minha vida ocupada demais. Sem realizar nada. Exatamente como eu descrevi aqui no início pra vocês. Ocupada. Sem realizar nada. Passando pela vida. Vivendo sem viver. Isso é muito triste. Sabe o que é mais triste? E esse é um dos motivos em que eu tô todo dia aqui com vocês às 10 horas da manhã. É que eu converso com muitas mulheres e a maioria delas está nesse lugar. De estar passando pela própria vida sem viver. De estar ocupada o tempo inteiro, achando que está sem tempo, mas na verdade ela está olhando para todos os lugares menos aquele que ela precisava olhar. E isso é muito triste. Porque de fato a vida está passando. E está passando sem tu presente na tua própria vida. Isso é horrível. Sabe aquela sensação que tu tem muitas vezes aí de vazio? Sabe aquela sensação, eu tô perdida, falta uma coisa, é como se tivesse um buraco aqui dentro. É porque tu não tá presente na tua própria vida. E sabe o que é o mais perigoso disso tudo? O mais perigoso disso tudo é que tu olha para os lados e tu vê várias pessoas assim, e aí parece que isso é normal. Só que não é normal. Tu olha para os lados, para tua amiga, sei lá, para tua mãe, para tua irmã, para aquela colega de trabalho, e tu pensa, todo mundo vive assim? Todo mundo deixa tudo para depois? Tá todo mundo aí empurrando a vida? É inconsciente, mas tu olha e é isso que tu vê. E aí parece que é normal. Mas é sim comum.
comum porque tem muitas pessoas vivendo desse jeito, mas não é normal. E não é porque muitas pessoas estão vivendo que deixa de ser vazio, né? E esse vazio dói muito. Gente, mas aí eu quero que vocês olhem pra vocês hoje, esquece todo o resto. Não olha mais pra ninguém. Ó, a Nilza colocou, eu sou a protagonista da minha história. Amém, graças a Deus, Nilza. A gente precisa ser protagonista da nossa história. Tá no lugar certo. A gente tem que escolher o que a gente quer pra nossa vida e fazer o que precisa ser feito. Mas aí, agora eu quero que vocês olhem aqui pra vocês. Para de olhar para as outras pessoas, olhar para o lado, pensar que isso é normal, que isso não é normal, tá? E agora eu quero que tu olhe para tua vida pensando assim, ó. Se nada mudar, se eu continuar vivendo a minha vida exatamente como ela está hoje. E essa análise aqui é muito boa, porque tu vai entender, tô no caminho certo, que nem a Nilza falou aqui, ó, eu sou o protagonista da minha história. Se tu é protagonista da minha história, a tua resposta para essa análise aqui vai ser maravilhosa. Tu vai entender para onde tu tá indo. Agora, se tu não está como a Nilza aqui, sendo a protagonista da tua história, tu vai entender que, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Que análise que eu quero que tu faça? Esquece todo o resto e olha só pra ti, pra tua vida. Se nada mudar, se tu continuar vivendo exatamente como tu tá vivendo hoje, fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, ou deixando tudo pra depois, daqui a um ano, você vai estar aonde? E aqui, se tu tá, como a Nilza falou, sendo protagonista da tua própria vida, daqui a um ano eu tenho certeza que tu vai estar em outro lugar. Não tem como tu continuar no mesmo lugar. Se tu tá agindo, se tu tá fazendo escolhas, tomando decisões, fazendo o que precisa ser feito, daqui a um ano, tu vai estar ou alcançando os teus objetivos ou muito próxima disso. Agora, se tu não está fazendo nada disso, daqui a um ano, se nada mudar, como é que tu vai estar? Com os mesmos planos, com as mesmas desculpas, ocupada demais, olhando para um monte de gente nessa situação e pensando, é normal, todo mundo tá assim. Só que daí foi mais um ano perdido. Mais um ano perdido. Sabe o que é pior, gente? Às vezes a gente tem medo de fazer algumas coisas e aí não arrisca. Só que assim, ó, quando a gente vai fazer qualquer coisa, tá? A gente tem sempre chances de dar certo ou de dar errado. Só que olha bem, pensando que a gente tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, concorda que 50% de chance de dar certo é muito mais favorável do que continuar não fazendo nada e garantir 100% de chance não, né, de constatação de que vai dar errado porque tu não fez nada. Olha só como a gente se ilude. Tu tem medo que as coisas deem errado e aí tu não arrisca. Sendo que a gente tem 50% de chance daquilo dar certo. Se tu não faz nada, tu não continua só com 50% de chance. Tu garante 100% de que vai dar errado porque tu não tá fazendo nada. Olha só que doido. E o tempo ele vai passar do mesmo jeito, né, gente? O tempo vai passar do mesmo jeito. Então, a partir de hoje, eu quero que tu te agarre nesse 50%. Se tu tem medo de qualquer coisa, vai lá e faz. Tu tem 50% de chance disso dar certo.
E se não der certo, tu também não perde nada, né? Porque tu vai aprender, tu vai entender as maneiras como dá certo ou como não dá certo, ou tu vai ganhar chance ali de tentar diferente. Só que se tu não faz nada, não é só 50% mais de chance de dar errado. Tu garante 100% que vai dar errado porque tu não tá fazendo nada. Então entende que quando tu arrisca, tu não tem nada a perder, muito pelo contrário, tu tem chance, 50% de chance de ganhar, de dar certo. Quando tu não faz, tu garante o 100% todinho de que vai dar errado porque tu não tá fazendo nada. E olha só o quanto a gente perde tempo, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. Pensa que dura um ano, tá? Tentando. Tudo aí que tu tem medo, que é desafiador, que tu acha que tu não é capaz, que tu acha que vai dar errado. Tu vai ter um ano de tentativas com 50% de chance de dar certo. Se der errado, se tu não fizesse, ia dar errado do mesmo jeito. Então, o tempo vai passar do mesmo jeito. Como que tu vai passar o tempo? Faz um teste. Te desafia por um ano. Com esse pensamento. Não, peraí. Se eu tentar, eu tenho 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Se não der certo, não vai mudar nada. Pior do que tá não fica, né? Agora, se eu não tentar, eu só garanto que vai dar errado. Então, qual é o sentido da gente não arriscar e tentar esses 50%? Eu quero que tu te apegue a esses 50% de chance de dar certo, entendendo que o tempo vai passar do mesmo jeito. E se tu não fizer nada, é só mais tempo perdido. O que mais pesa? Não é errar, não é a tentativa. Não é. Se tu tentar e errar, tu não vai te culpar. Agora, o arrependimento de não ter tentado, o arrependimento de não ter vivido, é isso que pesa. Hoje, o que mais pesa na tua vida é não estar fazendo. Pode ter certeza disso. Tu nunca vai te arrepender de ter tentado. Tu não vai te arrepender de errar. Agora, de nem sequer tentar, tu vai te arrepender. Porque isso é muito pesado. O que dói não é fazer e dar errado. É nunca ter nem ao menos permitido tentar viver de verdade. E, gente, é por isso que as coisas não mudam só com decisão. Então não é assim, eu vou... Tá bom, vou fazer isso que a Letícia falou. Ó, a Nilson colocou aqui, posso me arrepender de não ter feito, mas não de ter deixado de fazer. É isso mesmo. Se a gente fez, a gente ganha nem que seja ali o sentimento de dever cumprir, que é muito bom, né? Só que, gente, uma coisa que eu garanto pra vocês é que não existe isso de dar errado. Primeiro, o erro faz parte do acerto, tá? Se deu errado, a gente vai lá e tenta de novo, faz diferente, busca ajuda de alguém. E faz até dar certo. E lembra que eu falei pra vocês, o tempo vai passar de qualquer jeito, então tenta até dar certo. Então, se dentro de um ano não deu, tenta mais um ano. Se tu precisar de 2, 3, 4, 5 anos para fazer algo dar certo, continua tentando. Até dar certo. Esses 5 anos vão passar do mesmo jeito. E aí tu vai passar ele como? Vivendo ou sobrevivendo? Tentando, errando, aprendendo, ajustando, mas fazendo em movimento, vivendo, estando presente ali na tua vida? Ou assistindo a tua vida passar? É sobre isso. O que tu vai escolher entendendo que o tempo vai passar do mesmo jeito? Como que o tempo vai passar? Como que tu escolhe passar o tempo? E, gente, só decidir não adianta. Por quê?
A decisão é racional. Então, tu assistiu a live aqui hoje, tu saiu daqui decidida. Chega de perder tempo, chega de sobreviver, eu vou tomar atitudes. A partir de hoje eu vou agir, eu vou com medo mesmo, eu vou fazer o que precisa ser feito. Perfeito se tu decidiu isso. Só que aqui tem um ponto. A parte que decide, a parte racional nossa, a parte consciente nossa é só 5%. Então tudo que tu assistiu aqui vai te ajudar muito. Quanto eu vou ter de resultado com o que eu aprendi aqui na live hoje? Se tu ficar só aqui na live, 5%. Que é a parte que tu entendeu, é a parte consciente, é a parte racional. Existe a parte inconsciente, que é 95%, que é o que comanda tudo. Comanda o quê? As nossas ações, a gente conseguir agir ou não. Então, decidir hoje é o começo. Perfeito. Tu decidiu o quê? Eu vou a partir de hoje me priorizar, eu vou aproveitar o tempo, eu entendi que o tempo vai passar do mesmo jeito, então eu preciso agir, fazer o que precisa ser feito, porque eu não tenho nada a perder, muito pelo contrário, tenho chance de ganhar, porque se eu não fizer nada, eu garanto que vai dar errado. Perfeito. Tu decidiu te priorizar. Só que se o padrão que te faz não conseguir se priorizar continua aí, tu sempre vai voltar para o mesmo lugar. Então tu decidiu fazer diferente, mas conseguir fazer diferente é outra etapa do processo. Porque se até hoje tu não conseguiu, se tu não mudar o que te leva a não conseguir, infelizmente, mesmo tu decidindo, mesmo tu dizendo que tu vai fazer diferente, é muito provável que tu não consiga. E esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas está nesse lugar. Ou vocês acham que as pessoas não várias vezes decidiram e disseram, não, eu vou mudar, eu vou me priorizar. Eu entendi. Então é exatamente isso que tu tem que trabalhar. Se tu tá até hoje nesse lugar, quem te trouxe até aqui dificilmente vai te levar para outro lugar, a não ser que tu pegue esse 5% aí de consciência e faça alguma coisa com isso. Tá, Letícia, mas o que eu vou fazer? Tu vai parar para se olhar, para entender por quê que eu tô nesse padrão esse tempo todo. De não me priorizar. De estar com esse vazio, com essa sensação ruim. E eu continuo aceitando viver nesse lugar. Eu não consigo agir, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Eu não me priorizo, eu me deixo sempre em último plano. Mas eu não consigo fazer diferente. É sobre conseguir, não é sobre querer. Querer todo mundo quer. Decidir, vocês podem sair daqui decididas hoje, mas e o conseguir? Aonde que está o conseguir? O conseguir vem daqui. Quem assistiu a live ontem? Eu até dei o exemplo, né? Quando a gente vai tomar água, o que acontece? A nossa mente busca, na hora, referências para entender se tomar água é perigoso ou não. Não é seguro. Tomar água é natural tu tomar água. Agora, vou fazer isso aqui. A mente vai consultar. Perigo. Não faz isso aí que pode ser que vai doer. Vai acontecer alguma coisa ali que tu já passou e tu não quer passar por isso de novo. Então, vamos se distrair? Vamos olhar para o outro lado? Vamos adiar? Deixa outra hora tu toma essa decisão. Eu acho que não é a hora. É tudo que a tua mente vai trazer. Então, se tu não resolver a referência que a tua mente vai buscar quando tu for fazer isso, infelizmente tu não vai conseguir. Então é mais ou menos assim. Decidi que a partir de hoje eu vou me priorizar. Eu vou buscar o que eu quero realizar. Na primeira ação que tu precisa fazer, para eu realizar isso aqui, a partir de hoje eu preciso fazer essa ação.
No momento de fazer essa ação, a tua mente vai buscar a referência. E esse padrão que fez, né, com que até hoje tu não conseguisse te priorizar, olhar para ti, para as tuas vontades, porque tu realmente quer na tua vida, vai fazer tu desistir, tu deixar para depois, tu esperar se sentir pronta. E todas as mentirinhas que a tua mente te contou até hoje. Então como que a gente resolve isso? Reprogramando a nossa mente. Resolvendo esses padrões que fazem com que tu não consiga te priorizar. Que fazem tu ter essa percepção aí de que tu não tem tempo, de que tu não consegue, de que pra ti as coisas nunca vão dar certo. Então, se tu quer, a partir de hoje, resolver de verdade esses padrões aí que te limitam, que te travam, que fazem tu estar sobrevivendo aí na tua vida sem viver, sem estar presente. O tempo tá passando e tu tá vendo o tempo passar, tu tá vendo a tua vida passar. Digita aqui eu quero ou me chama lá no direct que eu vou junto contigo te ajudar a resolver. Gente, a maneira de resolver não é difícil. O que é difícil? É difícil tu dar esse primeiro passo. Tu pegar só esses 5% que tu tem aí de consciência e ir lá e me chamar e dizer eu quero resolver. Me ajuda aqui que eu quero resolver, eu cansei. Não quero mais viver assim. Eu quero assumir aqui as rédeas, né, da minha vida. Eu quero, como a Nilza ali falou, ser a protagonista da minha vida a partir de hoje. E eu quero resolver. E aí eu vou te ajudar. Eu vou te explicar o caminho. Gente, essa primeira conversa que a gente tem quando tu me chama lá no direct é uma conversa para eu te conhecer, pra gente se entender. Pra gente te entender. Qual é o problema? Qual é o padrão? O que tá te travando? E como resolver? E aí tu vai escolher se tu vai dar esse próximo passo ou não. Qual que é o melhor passo? Bom, a melhor opção para ti hoje é o programa de reprogramação mental. Porque tu vai ter um ano inteiro comigo para resolver tudo que te trava. E é incrível, gente. É incrível. Eu vou colocar ali depois para vocês lá nos stories. Se eu não colocar, me cobrem e me lembrem. Depoimentos lá de algumas alunas, que lá no grupo das alunas mesmo, elas mandam falando do programa. Sabe, todas as transformações e resultados que elas têm todos os dias. Por que todos os dias? Porque tu aprende a aplicar na tua vida, na tua rotina. As ferramentas que eu entrego lá são ferramentas muito simplificadas que tu vai reprogramar a tua mente o tempo inteiro. Porque não pense que tu tem só uma coisinha aí para reprogramar. É um monte. E a vida inteira, e é para sempre. Então o que tu aprende lá é algo que tu vai levar para tua vida, que tu vai aprender. E depois de tu aprender, nunca mais tu vai ficar travada em algo porque tu não sabe resolver. Não, tu vai aprender a resolver. Quando eu falo que é resolver de forma definitiva, é definitiva mesmo. Porque cada trava que tu resolve, essa não te trava mais. Mas vai ter outras. Só que aí tu tem as ferramentas na mão para resolver todas. Então assim, ó, se tem algo que resolve de forma rápida e de forma simplificada, porque o que eu fiz lá no programa, gente? Eu peguei tudo que eu aprendi e eu simplifiquei ao máximo para te pegar e aplicar na tua vida. Então qualquer pessoa consegue aplicar. Qualquer pessoa. E é incrível. Mas assim, só querer não adianta, né? Então tu tem que tomar a tua decisão. Aí hoje a gente falou aqui durante quase 1 hora sobre tu te priorizar. O primeiro passo que tu precisa dar para te priorizar é resolver o que faz tu não se priorizar. Parece óbvio e é,
Mas a maioria das pessoas tenta por outros caminhos. Ah, eu vou mudar o meu comportamento, a partir de hoje eu vou fazer tudo diferente. Só que o conseguir agir, o conseguir fazer diferente, não está sendo resolvido. E é isso que tu tem que resolver. No momento que tu entender isso, que tu agir para resolver isso, aí sim, aí as coisas vão começar a fluir na tua vida, as coisas vão começar a se resolver na tua vida, tu vai conseguir buscar os teus objetivos e de fato resolver o que tu precisa resolver. Eu não conheço outra maneira tão rápida, tão simples e tão certeira como é. Então, se tu quer ao menos conversar comigo, me contar quais as tuas travas e entender como que o programa pode te ajudar, pode digitar aqui abaixo da live eu quero, ou tu pode me chamar no direct e me contar. Ó, tava na live, quero mudar isso, quero resolver, tem um monte de coisa aqui me travando, padrões que eu venho há anos, eu tô exatamente como tu descreveu lá, sobrevivendo dentro da minha própria vida. Me chama lá que a gente vai conversar e eu vou te ajudar. Com todo o coração. Gente, é por isso que eu tô todos os dias aqui. Por que todos os dias às 10 horas eu venho aqui ter esse encontro com vocês? Porque eu quero que tu também tenha acesso a resolver isso na tua vida. Não é possível, gente, a quantidade de mulher que chega em mim todos os dias com as mesmas travas, com os mesmos sentimentos, há anos vivendo isso, há anos sobrevivendo dentro da própria vida. É triste, é muito triste, só que não precisa mais ser assim. Se a gente tem uma ferramenta para resolver isso, vamos resolver? Então tá bom. Estamos alinhadas então? Então eu te espero do lado de cá. Me chama lá no direct. Eu sei que muitas de vocês não gostam de se manifestar muitas vezes ali nos comentários. Mas aí vocês me chamam lá no direct, aí vai ser uma conversa só nossa. Ninguém vai nem ficar sabendo. E a gente vai resolver isso junto. Certo? Combinado? Então tá bom. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu espero de coração que eu trouxe aqui tenha te ajudado, tenha te acordado e tenha te impulsionado para tomar a decisão de resolver, de dar esse próximo passo. Tu estar aqui já é um grande passo. Agora tu precisa dar o próximo, tá? Me chama lá no direct, fala eu quero. E aí eu vou te ajudar. Combinado? Fiquem com Deus, então um beijo.